Oi, turma, tudo bem? Hoje, dia 2 de junho, né? Estamos aí retornando com as nossas aulas remotas, porém com uma pegada diferente. Isso mesmo, teremos a nossa aula gravada, né, no YouTube e em seguida teremos a nossa aula em tempo real lá no Zoom, tá? Então, a nossa aula de hoje, como vocês devem ter visto aqui atrás, é um assunto sobre vírus, exatamente, vírus piratas de células. Professora, mas é um assunto que a gente já viu. Sim, pessoal, nós já vimos. Porém, a nossa aula de hoje, a diferença é que nós vamos falar sobre a reprodução, tá? Desses pequenos seres aí, viu? Então, nosso foco é falar sobre a reprodução, como que um vírus se reproduz. E aí, esse assunto ele está baseado na apostila de número 10, né, o capítulo 1, que fala sobre vírus piratas de células. Então, sem mais delongas, vocês já sabem o que são, porém é sempre bom recapitular. Então, nós vamos recapitular, né, esse assunto de vírus para daqui a pouco nós termos a nossa aula em tempo real, viu? E aqui fala sobre vírus piratas de células. E aí, pessoal, por quê? Com certeza vocês sabem a resposta, né? Por que são considerados piratas de células. Então, turma, é o seguinte, né? Sem mais enrolação. O que um pirata faz de bom? E aí? Eu tenho certeza que vocês não pensaram em nada, né? Nada de bom, lógico. Porque coisas boas os piratas não fazem. O que eles fazem é coisas ruins. Da mesma forma, são esses carinhas aqui. Então, eles são considerados piratas porque a intenção deles é destruir. Só que destruir quem? As células. Então, os vírus, a função deles, na verdade, é destruir as células. Se alguém pensou que por algum momento os vírus têm uma função boa, nunca. Eles não têm essa função positiva, infelizmente, tá? E aí, o que acontece? Os vírus, vamos fazer uma recapitulação do que a gente já viu, para depois a gente partir para o mais novos conhecimentos, só que dentro da reprodução deles. Primeira coisa, os vírus, eles são seres bem pequenininhos, mas tão pequenininhos, que o que acontece com eles? Simplesmente é necessário que eu os veja usando um microscópio. Mas tem outro detalhe, não é qualquer microscópio. É um microscópio eletrônico. Mas por que eletrônico? Porque eles são tão pequenininhos que só conseguem ser vistos por microscópio eletrônico. Isso porque os microscópios eletrônicos, eles têm lentes especializadas para ver esses seres aqui tão pequenininhos. E aí, o que vai acontecer? A gente não consegue, né, vê-los a olho nu. Uma outra coisa também que é necessário saber é que eles são, né, os únicos de todos os seres que eles não estão inseridos lá no grupo dos seres vivos. Por quê? Justamente pelo fato deles serem acelulares. Como assim, professora? Os vírus, eles não possuem células, por isso que eles são chamados, né, acelulares, tá? Uma outra coisa também, os vírus, eles têm material genético, nós temos material genético, o nosso é o DNA. O dos vírus, o material genético dos vírus pode ser RNA ou DNA, ou um ou outro. Nesse caso aqui, esse vírus aqui, o material genético dele, como vocês devem ter visto, é o DNA. Mas tem vírus que tem o RNA. Outra coisa, os vírus, a composição química é formada por proteínas, tá? E ácido nucleico, tá? Outra coisa que a gente precisa falar sobre os vírus. Uma unidade de um vírus, quando está fora da célula, ele é chamado de vírion, tá? Uma unidade de vírus, quando está fora da célula, é chamada vírion.
Outra coisa que também sempre é bom nós sabermos, os vírus, eles são considerados parasitas intraobrigatórios. Por que isso, professora? Porque eles só conseguem se reproduzir, né, dentro da célula de um hospedeiro. Por isso que é chamado parasita intraobrigatório. Uma outra coisa também que eu preciso falar para vocês é o seguinte, olha só, isso aqui é a estrutura de um vírus do tipo que é o bacteriófago. Então, o que acontece? Esse vírus aqui, olha só a estrutura dele. Tem aqui a cabeça. Essa cabeça, ela vai ter o capsídeo, vai ter o DNA. Depois da cabeça, nós temos aí a cauda. E aqui embaixo, nós temos várias fibras, né, para essa cauda. O que é esse capsídeo? Esse capsídeo, ele vai funcionar como como se fosse um protetor. Então, ele vai proteger, esse capsídeo, ele contém proteínas, então ele vai proteger aqui, né, no caso, o principal que ele vai proteger, o material genético do vírus. Então, é isso que o capsídeo faz. E o que é esse DNA? É o material genético desse vírus. O nosso também é DNA. Tem outros vírus, como eu falei, que contém material genético que não seja DNA, que seja o RNA. E aí a cauda, né, vai facilitar aí para essa locomoção, né, desses vírus. Então, turma, o que acontece? Os vírus, para que eles se espalhem, é muito rápido, tá? Então, eu posso estar aqui dando aula e alguém tiver infectado com algum vírus perto de mim, e aí falar perto, ou tossir ou espirrar, ele consegue chegar em uma distância até a minha pessoa muito rápido, viu? Então, por isso que é necessário nós termos esse cuidado. Olha só, o vírus que a gente está, infelizmente, convivendo, né, é o que está nos afastando, né, da escola, é justamente o coronavírus. Então, é um pequeno ser, lembrando que esses vírus, eles podem, o tamanho deles varia de 200 nanômetro ou 0,2 picômetro. Gente, essas duas unidades de medida, unidade muito pequena mesmo. Então, ou seja, esses seres, eles são muito pequenininhos, viu, turma? Então, daqui a pouco nós nos veremos, tá? Na nossa aula em tempo real. Então, até mais!